Olá, comunidade jurídica. Eu sou Silvia Sampaio, professora e advogada trabalhista aqui do Piauí. E é com muita honra, com muito orgulho que eu faço parte desse incrível projeto que é o Trabalho em Debate, que é composto por juristas renomados de todo o Brasil e que aliam conhecimento de direito do trabalho e processo do trabalho, trazendo aí toda semana uma atualização. E hoje eu fiquei incumbida de responder a pergunta da semana. E é uma pergunta muito interessante. Então, quem não já ouviu ou quem não já fez a seguinte colocação: eu estou muito estressado por conta das minhas atividades de trabalho. Estou extremamente cansado fisicamente, mentalmente, me sentindo literalmente esgotado, chegando até a adoecer, não é, por conta das suas atividades laborais. Pois é exatamente sobre isso que eu venho conversar com vocês, trazendo aí uma reflexão minha em relação a esse tema. E qual tema seria? Se esses transtornos mentais, tais como depressão, crises de ansiedade, síndrome de pânico, tendências suicidas, que porventura estejam relacionadas à atividade laboral, será que esse empregado que está sofrendo desses transtornos, ele teria algum tipo de garantia de emprego? Vamos refletir sobre este tema. Para responder a esse questionamento, eu trouxe algumas reflexões, inclusive a título de anotações, para que a gente possa pensar junto, não é, dentro dessa vertente deste empregado com transtornos mentais causados aí pela sua atividade laboral. E aí eu também vou querer que a gente reflita um pouco mediante essa situação pandêmica que nós estamos vivendo atualmente. O primeiro ponto seria o próprio conceito, não é, do que se entende como meio ambiente laboral, trazido pelo ilustre professor Raimundo Simão de Mello. E aí ele diz que seria o local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais, sejam remuneradas ou não, cujo equilíbrio está baseado na salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores. Então perceba que já aí, neste conceito trazido pelo professor Raimundo Simão de Mello, ele já alerta um outro ponto trazido por um outro estudioso, não por assim dizer, na área trabalhista, mas que sim é utilizado também, que é o Christopher Dejoux, que ele traz, não é, alguns livros que nós utilizamos nos estudos de direito do trabalho, como A Loucura do Trabalho, a Psicopatologia do Trabalho. E aí, nestes estudos, ele aponta, não é, justamente análises relacionadas ao que ele indica como dimensões da centralidade do trabalho. E aí nós temos justamente a psicopatologia do trabalho, que faz aí essa verificação, não é, de possíveis doenças mentais causadas aí nessa relação jurídico-laboral. E aí eu quero que fique claro, não é, que esses apontamentos são importantes, assim como também, não é, uma análise trazida pelo professor Maurício Godinho Delgado, que no seu manual do Direito do Trabalho, o seu curso de Direito do Trabalho, livro que deve fazer parte de todas as nossas bibliotecas, ele aponta restrições à extinção laboral. E aí, num dos pontos que ele indica como a serem vistos, não é, da restrição laboral, ele traz aí tanto a motivação da dispensa do empregado, como as estabilidades e garantias de emprego. E aí, nesse
aspecto, eu quero chamar a atenção de vocês uma análise brilhante feita por uma colega aqui do trabalho, a professora e juíza e doutrinadora Silvia Teixeira do Vale, minha xará. Eu sigo a linha da professora Silvia Teixeira do Vale, no que tangencia a esses dois pontos, não é? A motivação do empregador para a dispensa desse empregado e também a análise relacional a uma possível garantia de emprego, até porque nós temos tecnicamente, não é, diferença do que seria estabilidade e garantia de emprego, a estabilidade trazida como uma condição permanente e a garantia de emprego como uma condição provisória. Dentro dessa linha, não é, do que nós já pontuamos até agora, é importante referenciar a súmula 443 do TST e que ela indica justamente como uma garantia de emprego a demissão do empregado em doença estigmatizante. E assim, meus queridos, é inquestionável que a depressão, pelo menos, não é? Ela é tida sim como uma doença estigmatizante. Até porque é uma fala de senso comum, não é, trazida de que a depressão seria até uma forma, não é, de um possível mimimi, né, a ser trazido na figura de quem padece desse mal, que ao contrário, não é, do que dizem, nós temos até estudos, né, da Organização Mundial de Saúde que a depressão vem sendo o mal do século, isso até antes da pandemia. Por isso a referência, não é, a ser trazida aí dessa súmula 443 como doença estigmatizante. Lógico também que é importante referenciar que o empregado que sofre, que padece desse mal, seja depressão, ansiedade, uma crise de pânico, uma tendência suicida, porque dentro das análises clínicas, não é? Isso pode tendenciar, percebam que nós teríamos sim esse empregado afastado, incapacitado para o trabalho. E aí nós sabemos que em acontecendo essa situação, os primeiros 15 dias, não é, seria o que nós chamamos de interrupção contratual, e a partir do 16º dia, a famosa suspensão contratual, onde nas duas situações o empregado não trabalha, nem se coloca à disposição do empregador, mas sim, ele já estaria numa garantia, não é, de emprego, porque ele não pode ser demitido, a não ser, logicamente, que pudesse cometer uma falta grave, que é uma outra reflexão a colocarmos aí na situação. Importante também referenciar que hoje o STF está julgando a DPF 648, que trata justamente da súmula 443. Vamos acompanhar o que vai acontecer nesse julgamento. Então, finalizando, sim, não é? Eu sigo esta linha de que este empregado com depressão ou trazendo aí uma generalidade, este empregado, não é, com doenças mentais, não é, seja depressão, crises de ansiedade, síndrome do pânico e outras, ele sim teria inicialmente a garantia de emprego trazida pelo fato da sua incapacidade inicial, não é, por atestado médico. Mas sim, nós teríamos a outra vertente, que seria a possibilidade de ser analisada a condição dele estar numa possível garantia de emprego por uma condição discriminatória, porque o empregador ele deverá sim justificar por que houve essa dispensa arbitrária desse empregado que já demonstrou, não é, na sua relação contratual que ele sofria, que ele padecia desse mal. Então, por que demiti-lo, mesmo que imotivadamente? E aí, quando a gente faz uma análise de uma possível motivação, como uma desídia, não é? Como um desinteresse, um possível desinteresse em relação à atividade, também eu gostaria de fomentar,
não é? Esta pauta aí específica. Será que este empregado depressivo, ele poderia ser cobrado em relação às suas metas, em relação à sua atividade laboral, já que ele se encontra, não é, comprovadamente incapacitado, mesmo que a Previdência Social já tenha o habilitado ao trabalho, mas que ele continue clinicamente sendo atendido? Então, eu gostaria de deixar aí essas reflexões, ouvir a sua opinião e deixar novamente, né, a minha satisfação de estar fazendo parte desse incrível projeto coordenado pelos queridíssimos Rodolfo Pamplona, Danilo Gaspar e Yuri Pinheiro, e composto por colegas tão brilhantes, não é, que eu tenho o maior respeito e admiração. Fica aí a minha reflexão sobre essa possível garantia de emprego para esse empregado depressivo na sua relação laboral. Convido vocês a seguir, não somente a mim, mas a todos os colegas que compõem esse projeto, que com certeza vocês estarão amplamente atualizados em direito do trabalho e processo do trabalho. Até a próxima!